Muito bem, estava aqui, ó, pulando já esperando, meu Deus, cadê essa aula, galerinha? Sejam todos bem-vindos, viu? Olha, hoje nós vamos falar especialmente sobre as estruturas e instalações de piscicultura, isso mesmo. Hoje são os processos de criações, quais são os tipos de tanques utilizados, qual é o sistema de criação melhor indicado para determinadas áreas aqui do nosso estado. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, na aula de hoje, ó, 44.1. Na 44.1, nós vamos falar sobre piscicultura, introdução sobre locais de implantação. Implantação do quê? Dos tanques. Tem vários sistemas de tanques para ser utilizado na criação. E aí também depende da espécie utilizada. Aqui pro tio, lembra que eu falei para vocês, galera? Criação de peixe, criação de rã, criação de avestruz. Primeiro devemos para fazer qual é o melhor sistema de criação. Tem que saber o comportamento do animal. E aí, depois do comportamento, qual é a espécie que você vai utilizar para criar e também ver as condições da sua propriedade para realizar esse processo de implantação, ok? Dá uma olhada lá na tela. Olha só. Então, aí, ó, conhecer os métodos de criação de peixe, tanques de rede. Nós vamos falar aqui de tanques de rede e depois vai ter um outro para que a gente possa falar não só do sistema de rede, mas também sobre o sistema de a gente desenvolver um tanque, mas tomando cuidado das propriedades físico-químicas do solo e propriedades físico-químicas da água a ser fornecida. E também vamos falar uma introdução aí, ó, sobre reprodução, que vai ser diferente em relação à espécie que você vai escolher para realizar o sistema de criação. Então vamos lá, ó, sistema de tanque-rede. Esse sistema de tanque-rede, pessoal, é um conjunto flutuante que permite confinar os peixes na quantidade adequada, onde são alimentados até atingir o peso ideal para comercialização. Aqui, nessa imagem, não é tanque de rede, é o convencional que nós utilizamos. A gente faz, né, um processo de análise de solo e também, após essa análise de solo, aí o criador tem duas coisas para verificar. Se ele vai fazer essa cobertura com lona, tá bom? Ou se ele vai deixar in natura. Isso vai depender da qualidade da estrutura físico-química do solo. Isso é uma outra aula. Por que o senhor mostrou essa imagem, professor? Por causa dessa daqui, ó. Essa é a estrutura tanque. E é flutuante. Aí, galera, são estruturas diferentes, sistema de criação diferente. Nós temos aí vantagens e desvantagens. Aqui pro tio. Vantagens e desvantagens nesse sistema de criação. E ainda temos que observar uma coisa. Avaliar a estrutura da propriedade e também disponibilidade de água. A fonte da água, como você vai realizar esse encaminhamento para o tanque. Dá uma olhada lá na tela. Olha só. A estrutura flutuante são fixadas por gaiolas. Então, cada estrutura dessa que vocês estão vendo, olha só. Aqui, ó, nós temos uma gaiola. Aqui outra gaiola. E elas estão conectadas. E aqui é o pavimento, onde o piscicultor vai andar para realizar todo o manejo necessário. Galerinha, nós estamos vendo aí, nesses tanques de rede, flutuantes, eles são fixados e apoiados em boias, tá bom? Também tem estruturas de concreto, onde há o alicerce para manutenção. A água, aqui pro tio, a água desse tipo de sistema é produzida também, isso, a água para esse tipo de sistema pode ser advinda aí na sua região, que você tenha, né, um lago, ou você tem aí uma represa, ou você construiu ou desviou uma quantidade de água para realizar, então, um reservatório onde você tem a entrada, a saída,
filtros que controlam o processo de purificação desse material, porque nós temos que analisar duas situações. O processo de manejo nesse tipo de sistema de tanque favorece que você veja manejos de alimentação, quando você vai fornecer a ração, manejo sanitário, para ver por amostragem o animal se está com ectoparasitas, o animal se está apresentando alguma doença que é exposta com sintomatologias na pele. Então, melhora as vantagens dele, melhora as condições de de manejos realizados dentro da piscicultura. Mas também é imprescindível que nesse sistema temos que ficar atentos às situações controladoras do sistema de qualidade dessa água. Também é realizado o manejo, né, nutricional usando adubo para melhorar a matéria orgânica da água onde estão esses tanques flutuantes. Por quê, professor? Porque não é só de ração que esses animais vão se alimentar. Aí também tem a produção de fitoplânctons e zooplânctons, e aí tem que manter essa qualidade da água. Professor, isso aqui é um sistema intensivo? Galera, na grande maioria, toda a piscicultura é um sistema intensivo de criação. Seja nesse tipo de tanque, que a gente está mostrando, tanque flutuante, né? Ou nesse aqui no inicial, que a gente faz por amostragem, separação de tamanho e espécie que está sendo cultivada. Isso mesmo. Tenho que lembrar para vocês que na grande maioria não, os produtores, os piscicultores, também se utilizam da palavra não criação, mas cultivo. Todo tipo de criação voltado para a água, na região sul, na região centro-oeste do país, e vários livros especializados em piscicultura, tem a terminologia cultivo para se tratar de criações de animais que vivem em água, tá bom? Então não estão errados. Se você vê aí livros, apostilas ou alguns direcionamentos materiais são fornecidos para vocês, alguns vão falar aí criação e outros vão falar cultivo de peixe, cultivo de determinada espécie. Tudo bem? Dá uma olhada na tela. Então, olha aí, ó, cultivo. Viu só? Algumas vezes vai estar essa palavra cultivo, outra vai estar criação. Não há erro quando se trata de peixe. Tá bom? Então, o cultivo de peixe em tanque-rede é classificado como sendo tipo intensivo. Então, a gente vai aqui, ó, marcar determinadas palavras que você tem que começar a tomar cuidado na hora de realizar aí as respostas durante a atividade, tá bom? Intensivo. Considerando o grau de tecnologia empregado, a alta densidade de peixe. Prof, o que significa? Calma aí, Jefferson. Primeiro lê, depois tu explica. Tipo intensivo, considerando o grau de tecnologia empregado, a alta densidade de peixe e utilizando o manejo alimentar. Feito obrigatoriamente aí, ó, com ração balanceada, atendendo às necessidades nutricionais da espécie cultivada. Então vamos aqui, ó. Primeiramente, vamos colocar aí, ó, tecnologia, uma coisa que eu vou ter que explicar aí, alta densidade de peixe, manejo alimentar e ração balanceada. Isso vai depender do quê? Opa! Rapaz, eu tenho que pegar uma borracha. Paga. Dependendo do dedo que eu uso, dá certo. Aê! Vem aqui pra mim agora! Galerinha, isso! Vamos na parte a parte. Quando o senhor fala tecnologia empregada, professor, por ser considerado intensivo, a tecnologia significa todos os passos que você realiza dentro da reprodução. Aí você tem uma visão melhor do processo de desenvolvimento do macho, da matriz e a seleção das descendências para a reposição dos reprodutores. Tecnologia também, quando a gente usa manejos para realizar aí a reprodução. Vamos ver isso já já na reprodução. Como assim, professor? Eu lembrei, como assim, reprodução de peixes é externo. Faz lembrar a reprodução de girinos. Só que aqui nós consideramos manejo. Você não precisa criar um ambiente para reprodução.
nós utilizamos, né, hormônios que vão facilitar a fêmea a fazer, a extravasar, realizar a retirada das ovas, realizar a retirada do esperma do macho. Nós vamos ver isso utilizando material que faz a homogeneização para garantir 100% de fecundação desses ovos. E também realizar sexagem. Sexagem, gente, separar macho de fêmea, pois macho tem um potencial de ganho de peso totalmente diferente da fêmea. Então tem uma tecnologia, um manejo a ser empregado aí, tá bom? Então, quando a gente fala tecnologia, nós estamos falando do quê? De alterar, de intervir utilizando um determinado manejo. Não é diferente da rã, que nós temos que propiciar um ambiente. Lá eles realizam o processo de cobertura. Aqui não, nós usamos tecnologias quando eu quero 100% de fêmeas, quando eu quero 100% de machos, ou 50% de machos e fêmeas, e fazer cruzamento híbrido. O que é cruzamento híbrido, professor? Quando eu misturo espécies diferentes para ganhar ou mais carne ou mais couro, porque na criação da piscicultura também tem um investimento de produção de couro, principalmente da espécie tilápia. Tá? Eu sei que todo mundo vai falar, meu Deus, mas tilápia aqui em Rondônia tem, meu querido. Claro que tem cuidados totalmente diferentes e tem uma vigilância muito grande em relação à criação de tilápia aqui no estado, pois ele é um predador, é um peixe exótico, não é do nosso ambiente, mas tem mercado, não só para carne, como para couro. E também, criação de peixe, em forma geral, não é só carne e couro. Dependendo da criação, dependendo do produto que o piscicultor quer ofertar, se é a carne, o couro, ou se é para materiais, para utilização para biojoias, realizar os insumos do peixe para a produção de biojoias, ou então artesanatos, tá? Que aí depende da espécie. Outra coisa, nós aí, ó, manejo alimentar. Pô, isso é tudo o sistema de reditantes, né? O confinamento que a gente está falando ali. Manejo alimentar. Na fase nos reprodutores, o manejo alimentar é específico com ração. Eu sei que aí alguns produtores, filhos de produtores de peixe, falam, epa, aqui a gente não utiliza ração, a gente faz suplementação com um determinado capim, não é isso? Você utiliza capim, utiliza para poder suplementar a alimentação dos reprodutores. Mas, meus queridos, isso vai depender da espécie. Tem uns que são frutíferos, não é isso? Aí você fornece também frutas, ou você realiza a produção dos tanques, não de rede, sistema convencional, onde você colocar frutas no limiar lá da beira do tanque, que favorece, então, o processo de fornecimento desse tipo de alimento para uma espécie, né, determinada. Não são todas, tá bom? Outra, densidade. Quer dizer que nesse sistema de tanques, aí ó, nesse sistema de tanques, você pode balancear a ração de acordo também, não só balancear e ofertar, de acordo com a fase do desenvolvimento. Exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho um tanque, aqui eu tenho um outro, aqui eu tenho, são vários. Aqui no meio, ó, aqui é onde a pessoa anda para fazer o manejo. Ou pode ser todos esses tanques, para engorda, ou eu posso ter fases diferentes de desenvolvimento. Só qual é o problema, professor? Com ração não fica tão fácil você fazer esse tipo de manejo. Somente nesse aqui. Quando você faz tanques separados, cada tanque tem uma fase diferente, uma espécie diferente. A não ser que o comportamento ou o processo de desenvolvimento da espécie que você está utilizando aqui, das espécies, sejam muito próximos, tá bom? Outra coisa que faltou aqui eu falar, além da ração balanceada, a densidade de peixes. A quantidade de peixes que você consegue colocar em 1 metro quadrado. Isso vai favorecer alguns peixes, quando você faz cruzamentos, algumas espécies, perdão, isso favorece que ele permaneça em menor tempo.
e ganhe peso. E ainda tem uma densidade, significa uma maior quantidade de peixe em um mesmo lugar, sem alterar seu desenvolvimento. O que o senhor está querendo dizer? Que dependendo do espaço onde você colocou, isso pode influenciar no desenvolvimento. Ele não cresce por quando não tem espaço. Não é porque quando não tem espaço ele não cresce, professor. É que naquele espaço, mesmo você tendo uma densidade maior, mas se a oferta de oxigênio, nutrientes, for disponibilizada de forma correta, isso não vai intervir no processo de desenvolvimento. Mas não são todas as espécies que têm essa capacidade. Não são todas as espécies que não apresentam essa suscetibilidade à interferência de fatores externos. Essa é a palavra correta. Vamos andando, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó. Mohamed aqui pro tio. Não, o tio não consegue. Olha o slide. Vantagens, então, professor, desse tanque de redes. Primeiro, utilização da massa da água inaproveitável pela piscicultura intensiva. Então, é isso aí, ó. Utilizando os espaços disponíveis e adequados dos reservatórios para as instalações de tanque de rede. A produção do pescado é multiplicada e contribui para a finalidade dos reservatórios. Sejam múltiplas. Então, quando não se tem alteração, você tem um reservatório que você vai utilizar essa água, pessoal. Deixa eu voltar aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Esta imagem. Aqui nesse reservatório, ele pode estar abastecendo para irrigação de produção de hortaliças, pomares. Então, se você utiliza, tá, um reservatório para fornecimento de água, para produção agrícola, não vai ocorrer, não vai afetar, não vai ocorrer uma alteração se você utilizar essa água. Muitos também utilizam essa água para fornecimento em aviários, em suínos, em bovinos, tá bom? Mas isso vai depender do que, professor? Da espécie que você está utilizando aí. Nem todas podem ser utilizadas. Como qual, professor? Aqui, ó. Produtividade elevada. É praticamente impossível alimentar a população de peixes de um reservatório. Porém, com a utilização de tanque de rede, pode confinar uma quantidade adequada. Então, o que eu estou falando? Esse sistema aí, que é um sistema convencional, que vocês estão vendo aí na foto, ele não, você não pode utilizar a mesma densidade de animais como você usa no tanque de rede. Porque a troca da água, o fornecimento do ambiente aquático aí, tem uma demanda maior do que nesse sistema de tanque de redes. É aquilo que eu falei. Aí, nesse sistema, você fornece qualidade de água, disponibilidade de oxigênio e nutrientes que vão evitar esses fatores que podem influenciar no desenvolvimento, no ganho de peso desse animal. Já nesse sistema convencional, isso não é favorável. Tem como fazer, professor? Tem, mas vai requer mais mão de obra e significa o quê? Gasto. Isso requer mais demanda, não só de mão de obra, mas de infraestrutura. Isso requer gastos. Terceiro, controle eficiente da população e da sanidade. Em tanques convencionais, o ataque de predadores, sejam quais forem, podem reduzir o número de indivíduos da população, o que não acontece em tanque de rede. Isso eu estou comparando, ó, a eficiência calma aí. A eficiência da população e a sanidade animal, comparando em relação ao convencional ao tanque de rede. No tanque de rede, a fácil visualização permite
mantê-los saudáveis e com controle em relação a doenças no início. Ou então, quando os primeiros sintomas aparecem. Isso classifica um procedimento de manejo de profilaxia. Então, meus queridos, isso aqui, ó, quando você faz o processo de tanques de rede, tem essas vantagens de você prever, não prever, né, Jefferson? Não é a palavra bem que a gente tem que usar, não. Não prever, mas você faz, durante o processo de manejo alimentar, durante o processo de restauração a manutenção das instalações, você já pode ter uma visão melhor do início de uma determinada infecção. E aí você entra com manejos de profilaxias, se for em relação a ectoparasitas ou uma infecção que esteja acometida aí por verminoses, endoverminoses, ectoverminoses ou alguma alteração na água que possa estar ocasionando um desequilíbrio durante o processo de desenvolvimento desse animal, em diferentes fases do seu desenvolvimento. Como assim, professor? Isso se você estiver falando do tanque, né? O tanque de rede, que está no setor de reprodutores, alevino, ou alevinagem, cria e engorda. São fases diferentes, e aí durante o manejo você pode observar o início e evitar, fazer manejos de profilaxia para a sanidade desse animal. Em tanques convencionais, isso fica mais difícil, você ter essa prevenção. Então, os cuidados, todos os manejos são feitos de forma a evitar. Então, você tem uma maior atenção nesse processo de manutenção, não só do tanque convencional, como no tanque de rede. É muito importante também falar que no tanque de rede, você tem um controle de manutenção, de qualidade dessa água, através de determinados produtos, como produtos orgânicos, para favorecer uma água de qualidade. Uma água mais aerada, uma água com os produtos minerais necessários e não vão alterar o processo de desenvolvimento. Quando você faz a tanque convencional, você tem aquele gasto para verificar propriedades físico-químicas do solo, estrutura do solo, porque a água vai estar em contato com o solo. E aí pode ocorrer alguma alteração que prejudica. E é uma água barrenta, não é uma água límpida. A não ser que você utilize aqueles tanques dentro de estufa. Isso é um outro sistema, que a gente vai falar na próxima aula. Nós estamos colocando tanque convencional comparando com o tanque com o sistema de tanques de rede. Claro, nós vamos ver depois uma avaliação, qual o melhor investimento, né, que pode ser utilizado dentro da propriedade rural em relação a um sistema de implantação desses tanques. Na tela, queridos. Quarto, facilidade na despesca. Essa facilidade na despesca, ao contrário, né, da despesca dos tanques convencionais, o tanque de rede é bastante simples, não requer tanta mão de obra, praticamente eles já estão todos confinados em uma galeria onde você consegue abrir a comporta e retirar sem fazer a pulsa. Basta levantar o tanque de rede até que a presença de uma lâmina d'água de 30 centímetros e recolher. O pescado, bem como as pessoas, saem limpos, não há tanta demanda em relação à mão de obra. Aqui, professor, quando você está dentro de um açude, você precisa pegar a tarrafa, a rede, ter um número de indivíduos que vão carregar, fazer o arrasto, não é isso? E ainda ter o processo de quando você vai fazer a despesca, que é como a gente fala, aqueles animais se machucarem. No tanque suspenso de rede, você só vai suspender eles, já estão presos naquela gaiola, vamos dizer assim. E aí, quando essa lâmina d'água você suspendeu, eles vão ficar naquela lâmina de 30 centímetros. E é só você realizar a despesca com menor número de mão de obra, menos gastos, menos gasto com mão de obra, tempo, e você já faz essa despesca diretamente no recipiente com a quantidade de água, com baixa temperatura ou gelo para fazer a coberta. Ele já sai direto, vivinho, direto para as caixas
dentro dos transportes, aqueles baús transportes, que aí não vai danificar nem o animal, não tem gastos com pessoas e ainda prejudicar o arrasto, que vai remover todo o sedimento que está dentro do tanque. Lá na tela, queridos. Falando assim, fala assim, então pronto, quebra tudo e bota somente tanque de rede. Não, não é isso, pessoal. Nós vamos ver aí, as desvantagens. Possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados na decorrência da fuga ou acidentes. Aí que é o negócio. Vamos por partes. Quando a gente está falando disso, dessa possibilidade de fuga, então isso requer um manejo de manutenção dessas instalações para evitar fugas. Então, eu vou voltar aqui, só para mostrar para vocês. Esse tipo de sistema, se você não manter, observar a grade, as instalações, verificar se não teve um rompimento, porque esse tipo de tanque é, sim, principalmente para cultivar uma espécie que não é nativa, como a gente falou, como é o nome, pelo amor de Deus? Que não é nativa, que é uma tilápia, não é muito indicado esse tipo de tanque. Já nos tanques convencionais, eles proporcionam, sim, uma eficiência nesse controle, nessa desvantagem que a gente está falando em relação à possibilidade de fuga. Total dependência de ração de boa qualidade adequada às exigências nutricionais das espécies. Por quê, professor? Infelizmente, pessoal, nesse sistema, tem que tomar cuidado, porque ele é utilizado somente para fases diferentes do desenvolvimento desse animal. Senão pode prejudicar você alterar o sistema hídrico que você está utilizando, porque no sistema de tanques de rede, a água do reservatório é utilizada em outras culturas, tá? Impacto potencial ao meio ambiente, isso é verdade, mas isso é controlado dependendo do manejo adequado que você faz dentro dessa sua piscicultura. Possibilidade de causa de problemas genéticos só se tiver uma ruptura entre as paredes laterais. Mas pode acontecer? Pode, isso é verdade. Agora, galerinha, vamos falar da reprodução. O processo de reprodução desses animais dentro do sistema, tanto de tanque como do sistema convencional. Olha aí. Primeiro, selecionar espécies cuja tecnologia de reprodução induzida, aí que eu vou chamar a atenção para vocês, porque esse sistema de reprodução, ele é induzido, quer dizer, tem interferência do homem. Então, temos sim como fazer manejo de reprodução, já que isso não é possível realizar em outros tipos de cultivo, como o da rã. Já é denominada a fim de garantir a oferta regular de alevinos. Então, meus queridos, aqui no estado de Rondônia nós temos os produtores que se utilizam, aproveitam não só para fornecimento de peixe, para carne ou para couro, mas também eles têm a sua piscicultura para ofertar o quê? Alevinos para os produtores. Aí as instalações são totalmente diferentes e também o controle da água, por causa do processo de sexagem. Aumenta aqui a tela do tio. Com isso, meus queridos, todos esses processos de reprodução são induzidos favorecendo um controle como se fosse uma sincronia daquele plantel para que eu tenha uma proporção de peixes durante um determinado período. Então, aí, nas fases de larvicultura, que é uma fase antes da alevinagem, a fase de larvicultura e a alevinagem desses animais, eles estão sim mais propensos a ataques biológicos ou predadores. Não só predadores, como fatores externos. Fatores o quê, professor? Fatores ambientais. Então, por isso que se utiliza o quê? Um galpão coberto.
tem que ser um galpão coberto na fase da larvicultura e da livinagem. Lembrando que, nesse momento, eles são dependentes da alimentação só após eles chegarem na fase da livinagem, pois eles também eles não se alimentam com ração, mas pode-se utilizar tanto os micro-organismos, tá? Que são microalgas e microartrópodes. E isso, na sua oferta, vai depender do quê, professor? Da espécie que você está utilizando. Então, por exemplo, se for uma espécie carnívora, você tem que ofertar o quê? Os microartrópodes, os zooplânctons. Tá? Aí, ó, como você está vendo isso aí, vocês estão vendo uma bolsa, né, de nutrientes que eles carregam. Aqui, ó, vou colocar de vermelhinho aqui, ó. Aí, ó. Então, nesta fase, pessoal, não há necessidade da oferta da nutrição para esses animais. Isso dura aí de uma semana e meia, dependendo do quê? Dependendo da espécie que você está cultivando. Prof, em geral, os reprodutores selecionados a partir de quê? Proveniente de ambientes e capturas de rios e lagos. Claro que esses reprodutores, hoje em dia, não se faz essa captura em relação a algumas espécies. Você produz ela em ambientes. E esses ambientes são ambientes destinados somente para a reprodução e devolvidos à natureza por uma determinada proporção de animais que são capturados. Os machos têm aí a maturação sexual no segundo ano de vida. Aproximadamente, ele tem que obter essa maturação sexual com quantos quilos, professor? Aí, ó, 1,5 kg. Já as fêmeas, terceiro ano, com 2 quilos, em média. Prof, esses animais têm a característica genética e deliberam, fornecem isso para quem? Para os seus descendentes, mas não no potencial de reprodução. Isso eles passam para produção de peso, carne, desenvolvimento. Para isso, se tem toda uma estrutura, tanto para machos maduros, quanto para fêmeas. Isso dependendo das estações de piscicultura. Aí nós estamos mostrando na imagem os processos, né, de exclusão, retirada das ovas e também do sêmen, que é realizado na forma externa. Então, as estações de piscicultura para os reprodutores são estações fechadas. Eu coloquei essa foto aqui, essa foto embaixo, do lado esquerdo de vocês, para vocês observarem que o processo para a criação dos reprodutores, junto com o setor de alivinagem, não é a céu aberto. É um local fechado, e dependendo do macho que você está utilizando, ele tem diferente idade e tempo de maturação sexual. Em relação à maturação sexual, quais são as espécies que nós podemos encontrar em diferentes estágios de desenvolvimento e as instalações necessárias para receber essas espécies? Aí, ó, maturação sexual, no caso dos já treinados, né? São peixes que já estão acostumados com determinados manejos, que são cativeiros. Nós temos aí peixes forrageiros, como cará, lambari, e aí eles, né, e outras espécies que a gente consegue realizar essa maturação, independentemente do tipo de alimentação dos reprodutores com ração. A utilização de forrageiras também é importante para garantir o que? As exigências nutricionais desse animal. Mas vem aqui pro tio. Lembra, isso vai depender muito, pessoal, não vai depender somente de você fornecer esse alimento para o animal, mas isso vai depender da espécie. Muitas espécies carnívoras, elas também têm uma dieta de vegetais, de frutos. Então, isso de alimentar um animal na piscicultura só com ração, mas fazer a suplementação
com material volumoso é só para os reprodutores. Isso tem que levar em consideração manutenção, gasto no processo nutricional, ou você faz a oferta na sua propriedade, não a aquisição. Muitos produtores, quando utilizam esse balanceamento e realiza essa, meu Deus, não é troca, realiza essa intermitente, né? Uma hora você coloca ração, outra hora você coloca volumoso para o animal, somente para quem está no setor de reprodução, é feito nas fases que antecedem a desova. Então, o animal ele é criado, né? Um reprodutor com ração específica, e durante o período que a fêmea é estimulada para a produção de ovos, você se insere essa suplementação com volumoso, dependendo da espécie. Como eu falei, se for uma espécie carnívora, há produção de carnes que você utiliza para a suplementação desse animal ou favorece isso na suplementação da ração. No sistema de engorda dos descendentes, você pode fazer em relação não só para o ganho de peso, mas a ração específica para aquela fase. E sempre lembrando, na aula de hoje nós estávamos falando muito do tanque de rede em relação aos tanques convencionais. Isso interfere muito no processo de escolha da fase nutricional desse animal, para não interferir no quê, professor? Na qualidade da água e na qualidade da água, principalmente seu reservatório que você utiliza para a criação de peixes, também é utilizada essa água para sistema de irrigação de produção e sistema de disponibilidade hídrica para outras criações. Aí sim, esses reservatórios têm que tomar muito cuidado com a qualidade nutricional do animal para não alterar ou também não passar doenças para as outras criações. Por isso que sempre se utiliza o quê? Filtros. Mas, professor, esses filtros vai demandar... eu não gosto muito de falar de gasto, não é gasto, mas não é gasto. Vai demandar você proporcionar uma melhoria, uma condição nesse processo de sistema de tanques. Mas aí eu concordo com você, que eu já sei que você, criador, está falando aí o filho de criador do piscicultor. Professor, o sistema de tanques, ele é vantajoso, mas tem essa desvantagem. A água do meu reservatório, eu tenho que utilizar ela para outras coisas da minha propriedade. Para não ocorrer problemas de sanidade, transferência de doenças ou alguma coisa que venha acometer no aviário e na suinocultura, então não se pode fazer alteração daquela água somente com a quantidade certa, fornecimento certo de ração. Não se realiza adubação. Lembra que para poder manter aquela água com os fitoplânctons, os zooplânctons, não se coloca adubação orgânica, adubação química e controle. Controle a cada 15 dias, isso vai depender da quantidade de peixes, né, de tanques que você tem no reservatório, com análise da água de 15 em 15, ou a cada de 15 em 15 dias, ou a cada um mês, análise da qualidade dessa água, para na hora que ocorrer alguma alteração, você realizar, então, uma interferência para amenizar esse tipo de alteração de água na hora que você está fornecendo para outras produções, ok? Galerinha, a gente vai finalizando, então, essa aula por aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e também corrigir as atividades, tá bom? Tchau, tchau. Aguardo vocês.